Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divitiela Cast. Eu sou Amanda Borges, gestora no escritório de Divitiela, e hoje, junto com o nosso sócio fundador, Gilberto Tchela Filho, nós vamos ter a honra de receber a Simone Martins, que é CEO da Librelato, uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários do Brasil. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É uma honra te receber aqui hoje. Falando, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre o histórico do nosso podcast. Hoje vai ser o nosso último episódio, recebendo uma liderança aqui, o último episódio dessa temporada. E a gente recebeu muitos líderes, né, de grandes empresas do Brasil, representando, né, as empresas aqui. E a gente estava sentindo falta de ter uma liderança feminina também para a gente conversar. E vai ser uma honra poder ouvir um pouquinho da tua história, que vai servir com certeza de inspiração para todo mundo que está nos escutando, mas principalmente para as mulheres que buscam, né, esse cargo de liderança, que buscam uma posição de liderança ou que já estão num cargo de liderança. Então, vai ser muito bom poder conversar um pouquinho contigo hoje aqui. Tá bem. Simone, Será um prazer. Simone, queria que tu começasse contando um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional. Como é que foi, né, até chegar a esse momento como CEO da Librelato? A história é comprida, né? Ainda bem que a gente não precisa falar tudo, mas a trajetória é longa, não é muito pequena, mas eu tenho 40 anos de trabalho, né? 40 é o formal, né? Vamos pensar que desde novinha eu já trabalhava, mas eu tenho oficialmente 40 anos de trabalho. Comecei com o meu amigo aqui, que está na minha frente, né? Juntos, trabalhando Começamos juntos na Price, dia. no PwC, né? No mesmo dia. Então, a gente se conhece há bastante tempo, né? E a trajetória, ela foi uma trajetória de muito trabalho. Eu acho que a única que eu diria que o trabalho veio primeiro, antes de tudo veio o trabalho, né? Então, antes da ambição, antes dos desejos, eu acho que veio a vontade de trabalhar. Então, eu acho que aonde eu cheguei, eu só cheguei pelo trabalho e pelas pessoas que eu, né, fui encontrando ao longo do caminho. Eu fui fazendo uma construção. Eu diria que ela não foi uma construção agitada, nem foi uma construção de uma ambição enorme, né? Mas ela foi sendo construída pedrinha por pedrinha, foi um caminho natural. Eu diria que agora estou quase 60 anos, né? E essa última minha função, que é a função de CEO, que eu estou 7 meses, talvez 8 meses no cargo, essa sim foi uma surpresa, né? Não já estava até pensando em, né, já está naquela hora da consultoria, como a gente diz, né? Mas ela acabou sendo um caminho natural numa empresa que eu gosto de estar, numa empresa que eu conheço bastante, então foi uma boa trajetória. Eu que posso falar um pouquinho da Simone, porque nós começamos juntos há 40 anos, né? A gente tem assim memórias do passado e eu me lembro da gente participando das entrevistas, né, do processo seletivo. Estava eu sentado de um lado, não conhecia a Simone, estava sentado do outro fazendo tricô. Então foi uma imagem que eu gravei na minha cabeça, a Simone lá com seus 18 anos de idade lá, fazendo tricô. E depois viramos colegas, né? E só para complementar o que a Simone falou, na verdade, a Simone ela tem uma trajetória, que, vamos dizer assim, a gente demorava às vezes anos para nos falar, mas a gente nunca perdeu o contato nesses 40 anos. E a Simone ela tem uma carreira extremamente consistente. E eu lembro, assim, por várias empresas que você passou e você realmente cresceu na diversidade, no trabalho. Porque até a gente conversava, né? E você aceitava uns desafios e normalmente, como responsável pela área financeira, trabalhando em empresas que não tinham caixa. Então, você teve uma época da tua vida que a tua exposição... porque você trabalhar numa empresa que tem muito dinheiro na área financeira talvez não seja tão complicado. O complicado é quando você não tem dinheiro e você precisa fazer que a empresa continue andando. E essa, mais ou menos, foi uma trajetória que um período da tua vida você, vamos dizer, trilhou e te preparou para chegar onde você chegou, né?
Eu acho que, de certa forma, sim, né? E eu também diversifiquei, né? Eu gosto da indústria, mas eu trabalhei no varejo, eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em serviço. Então, essa diversidade, mesmo na época da auditoria, né? Isso traz uma bagagem bastante diferente e é bom. E é bom porque daí os setores, de alguma forma, eles acabam se complementando, né? A gente sempre usa algo do que aprendeu em algum outro setor para aplicar no setor que a gente está, né? Então, Com certeza. bem legal. E tu imaginava, Simone, assim, logo no início da tua carreira, tu já tinha essa meta, assim, de ser líder, né, dentro de uma empresa? Ou imaginava chegar ao cargo de CEO? Não. Foi uma trajetória... Não, talvez quando eu entrei na Price, né, que era a época da Price, sim, a Price, quando eu entrava, todo mundo queria ser sócio, né? Então, eu já achava que seria sócio. No meio do caminho, a gente acaba... Tem a turma que fica e tem a turma que vai para o outro lado, como a gente diz, né? Eu fui a turma que foi para o outro lado. Mas, a partir dali, eu nunca tive ambição pelo cargo, sabe? Eu sempre tive muito mais a ambição pela responsabilidade, pelo aquilo que eu poderia contribuir. Sim. Corajosa, fui bastante. O desafio do trabalho também, qual é o tamanho do desafio, né? Eu sempre fui bastante corajosa, assim, não sei, eu aprendo, não tem problema, dou um jeito, tá? Sim. Então, assim, se eu não soubesse, eu saía, eu iria aprender, né? Então, fui muito pela coragem, né? E muito mais pela coragem, menos pela ambição. E quando a gente fala coragem, eu que te conheço há bastante tempo, na verdade... você sempre foi muito calma para decidir as coisas. Talvez por dentro está um pouco preocupada, mas você sempre foi uma pessoa que refletia e tomava decisão. Então, não era aquela coisa de você sair correndo para resolver, não. Parava, pensava. Então, você sempre teve a característica de pensar bastante para tomar a melhor decisão, né? No dia a dia eu trabalho assim também. Eu gosto de planejar, gosto de pensar, o contexto para mim é uma coisa importante. Então, se eu não estiver olhando a floresta, como o pessoal já me conhece, eu tenho muita dificuldade de tomar decisão, né? A minha decisão, ela precisa ter ela tem que ter as variáveis têm que estar postas na mesa para eu poder tomar decisão. Eu não tomo uma decisão nem precipitada e nem não no colegiado. Eu não gosto de tomar decisão sozinha. Eu acho que a decisão compartilhada com alguém, ela é muito mais consistente do que uma decisão unilateral, Sim, né? muitas mentes pensando juntas, trocando ideias, sempre vai chegar na melhor solução, né? Eu acredito piamente nisso. Então, eu não tenho um perfil de tomar decisão sozinha, de dizer porque eu quero, porque eu gosto. Isso não faz parte. Um pouco desse perfil, como é que é o teu perfil de liderança, Simone? Como é que foi a tua construção, né, como líder? Tu te preparou, tu, né, foi atrás de livros para te ajudar, de repente algumas aulas, ou foi realmente uma coisa natural, assim, da tua trajetória profissional? Como é que foi essa construção da Simone como líder? Eu acho que a construção foi pelos exemplos, né? Foram pelas lideranças com quem eu trabalhei, né? O livro, se tu não tem conhecimento, às vezes ele não te traz tanta coisa como quando tu lê e tu já sabe que já passou por aquilo ali, viu, e que tu pode aplicar. Mas eu acho que são pelos exemplos, né? São pelos meus líderes, né? Pelos meus colegas, assim, eu tenho a característica de relações de longo prazo, até porque é o caso do que o Giba falou, né? Então, em todas as empresas que eu passei, eu deixei um amigo, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho um amigo, eu faço questão de manter esse vínculo, né? E com meus líderes também, com meus chefes na época também. Então, eu sempre... E daí eles foram todos, de alguma forma, um exemplo para mim. Né? E se não era meu chefe direto, era alguém com quem eu me inspirava. Então, eu acho que as pessoas... se tem alguma coisa que as pessoas podem fazer, é trazer inspiração para outras, né? E olhar assim, eu gostaria de ser daquela forma, eu gostaria de tratar disso, ou inclusive aquelas lideranças não tão boas de dizer, não, isso aqui eu não vou fazer nunca mais, né? Ou também nunca vou fazer. Então, eu acho que ele vai muito no princípio, né? A liderança, ela é construída por princípios. Tem coisas que tu tolera, outras que tu não tolera. E é na liderança que a gente vê isso. O aprendizado, ele sempre existe na adversidade e no momento bom, né? Mas uma coisa que eu até ressalto com relação a Simone é que a Simone, ela sempre entrou nas empresas motivada por um desafio.
E a Simone, ela tem uma característica que quando ela atinge aquele desafio, ela quer ir para um outro desafio. E várias das empresas que eu acompanhei tua trajetória, na verdade o pessoal ficou muito triste de você sair. Várias empresas. Então não é aquele negócio que você sai e automaticamente coloca um substituto e está tudo certo. Não, as pessoas, poxa, mas você vai sair mesmo? Quer dizer, você cumpriu aquele ciclo, na tua cabeça, assim, não, esse ciclo eu cumpri, agora eu vou ter que passar para um outro ciclo e um novo aprendizado, né? Você sempre foi uma pessoa incomodada, assim, sempre estava querendo fazer alguma coisa diferente, né? Eu sou assim, em casa sou assim também. Não, a gente sabe. Já cheguei em casa, na minha filha aqui, ela já sabe que eu vou lavar roupa, que eu vou ajeitar coisa, que eu já começo a olhar os negócios. Eu não consigo ficar parada, né? 1001 tarefas. Não, eu sempre, não. Eu cabeça sempre funcionando. Sempre funcionando. Mas, Simone, até tu disse que essa questão de ser CEO não estava tão claro para ti que seria, né, de repente, um ponto na tua carreira que iria chegar tão, né, nesse momento que tu disse que já estava pensando, de repente, numa aposentadoria, né, em encerrar a tua carreira. Como é que foi esse convite e eu topar esse desafio para ti? Não, o convite foi bastante inusitado, né? Eu não estava esperando, né? Teve uma saída de uma pessoa que estava no lugar por pouco tempo e de repente, eles começaram, acho, talvez, quero dizer assim, por que não ela, né? Eu acho que talvez eles tenham pensado, acho que ela conhece a empresa, ela está pronta, as pessoas vão se sentir confortáveis com ela. E daí, quando eu recebi o convite, eu disse assim, tá aí agora. Será que eu consigo, né? Na hora que chegou aquele momento, eu fiquei... cheguei a hesitar em algum momento, assim, será que faz sentido, né? Porque é um mercado bastante masculino, né? Com certeza. O mercado de transporte são poucas mulheres, né? E daí tá na linha de frente de um mercado e é um mercado que preza pelo relacionamento. Eles são muito próximos, gostam de estar junto com o fabricante. Então, assim, será que eu vou conseguir fazer isso bem, né? Mas depois, assim, foi só um primeiro momento. Eu acho que depois eu entendi o que eu poderia fazer, o momento, o quanto eu poderia contribuir. Daí... Mas você já estava há quanto tempo você já está no grupo? 7 anos. Sim, porque você ficou todo esse tempo como CFO, né? E depois agora, na verdade, acumulou mais funções. Mas você já tinha uma função extremamente relevante, conhecia a operação muito bem, né? Acompanhei todo o crescimento, né? Então, ela é uma empresa que cresceu muito, fez fusões, aquisições, né? Mudou o modelo de negócio, fez bastante coisa. Eu acho que talvez tenha sido isso também, que eu fiquei 7 anos, que eu digamos que num ciclo de 7, 8, 10 anos é um ciclo para mim longo, né? Com certeza. Então, é porque teve bastante coisa. Então, teve muita coisa e eu acompanhei todos esses processos. Então, me senti confortável, porque daí é um mercado que eu já conheço, a empresa eu já conheço, as pessoas já me conhecem. Então, agora é um processo mais natural de entender que eu passei a ter uma liderança diferente, né? Então, passam também a me observar, então eu sou mais exemplo ainda, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? Me preocupo muito com isso, porque a questão, a gente tem falado muito de uma só voz, né? Porque o engajamento é o principal, é o mais difícil de se conseguir nas pessoas, elas estarem engajadas pelo mesmo propósito, né? Hoje em dia não, acho que todo mundo sempre tem um propósito, mas hoje é mais forte essa questão do propósito, né? Então, tu conseguir engajar as pessoas e fazer elas entenderem e irem para o mesmo caminho e terem os mesmos objetivos, eu acho que passa a ser muito mais importante quando tu acaba sendo a primeira pessoa com quem eles vão ter que contar, né? E como é que tu trabalha isso internamente, assim, o engajamento das pessoas? Porque a gente sabe a importância das pessoas, né, dentro de uma organização. Como é que vocês trabalham isso internamente? Eu tenho trabalhado muito com as lideranças, né? A gente tem feito encontros de lideranças e sempre trazendo um tema bastante focado nas pessoas, da forma como eles fazem e quanto eles são responsáveis pelo engajamento de cada uma das pessoas que estão ali, né? Claro, o engajamento é uma coisa muito pessoal, mas é que se tu consegue, da forma como tu consegue transmitir aquilo que a gente está querendo fazer, e se tu consegue que a pessoa acreditar naquilo que tu está dizendo,
é uma boa parte do caminho, né? Então, eu tenho trabalhado muito essa questão da responsabilidade da liderança de trazer um pouco desse engajamento. Engajamento é muito particular. Eu acho que o engajamento é simplesmente tu ter regras claras e informação clara de onde tu quer chegar e a pessoa olhar para aquele negócio e dizer, isso aqui faz sentido para mim. Tá? Mesmo que seja um soldador ou mesmo que seja um gerente, um diretor, eles têm que estar com essa mesma vontade de fazer aquilo ali. Não, isso aqui faz sentido, quem está me dizendo eu vou fazer, eu vou ajudar. Né? Então, assim, é ter com quem contar. Se tem com quem contar e a pessoa entender aquilo ali, vai ser... daí as pessoas, elas vão junto, né? Então, eu tenho trabalhado muito nisso. Uma das coisas que a gente conversa bastante no escritório, e lá também não deve ser diferente, é a questão do propósito, né? Quando as pessoas elas conseguem entender verdadeiramente qual é o propósito, eu acho que as coisas se tornam um pouco mais fácil, né? E também tem um outro aspecto que eu acho que é importante quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, eu acho que é muito aquela questão do sentimento de dono, da gente procurar fazer da melhor forma, entender porque a gente está fazendo, sabendo que aquilo ali vai ajudar a organização a crescer e vai valorizar os funcionários, eles vão ser reconhecidos. Então, eu acho que é uma questão... Tem que ser um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Na verdade, pessoas, uma empresa que nem a de vocês, com o tamanho que vocês têm, vocês dependem 100% do tempo das pessoas, né? As pessoas trabalhando bem, elas vão fazer produtos de qualidade, elas vão trabalhar felizes. Então, eu acho que esse tipo de postura de liderança, de trabalhar nas equipes e de forma integrada, eu acho que contribui muito para o sucesso, né? As pessoas têm que ter orgulho, né? E a gente tem um programa na Libralato que é o Café com o Presidente, né? É bem comum, assim, tem, né? Sim. E a gente faz em cada filial faz uma por mês, né? Então, eu tenho feito, assim, já fiz 2, 3, né? O meu antecessor, que estava há 40 anos na Libralato, ele fazia bastante disso. E é muito bom de ouvir. É muito bom de estar junto com eles. Primeiro, eles sentem um orgulho enorme de estar ali conversando com eles. Legal. Né? E o segundo é que eles querem ser vistos. Todo mundo quer ser visto de alguma forma. Né? Eles querem ser ouvidos. Né? Então, no início, eles ficam um pouco tímidos, mas depois eles vão falando, depois eles se sentem mais à vontade. Mas assim, o mais bonito de ver é o orgulho que aquelas pessoas têm de trabalhar na empresa. Então, isso é metade do caminho para tudo, certeza. Né? E é legal cada um conta a sua história, né? Então, todo mundo tem uma história, né? E às vezes nem sempre as histórias são, né, boas, né? Mas na sua maioria são histórias legais, assim. Então, também é uma forma de eles enxergarem a liderança de um jeito diferente, né? Tu te aproximar um pouco mais. Não tem como estar com eles o tempo todo, né? Mas aquele momento é um momento importante para eles. Então, isso ajuda também a engajar, né? Com certeza. E, Simone, tu mencionou que tu é movida a desafios, né? Qual é o teu principal desafio nesse momento como CEO da Libralato? Meu principal desafio, nós somos a terceira maior empresa, né, de implementos do Brasil e nós temos 2 concorrentes muito grandes, né, que são o primeiro e o segundo. Então, eu acho que o principal desafio é a gente escolher o seu próprio caminho, né? Não é uma questão de imitar o concorrente, nem é uma questão de se posicionar de forma diferente, né? Mas eu acho que acho que o grande desafio é de cada um tem o seu espaço, né? E cada um tem a sua avenida de crescimento. E a Libralato ela tem os seus atributos e tem trabalhado em trilhar esse caminho, que é um caminho que não necessariamente é de liderança, mas ela quer ser a melhor escolha do cliente. Né? Então, ela quer ser lembrada como marca, como posicionamento, como relacionamento. Então, eu digo que o meu legado ele está muito em manter essa cultura da Libralato, né? Do ter um produto ter um produto que o cliente quer, ter um produto bonito, ter um produto de qualidade, mesmo sendo uma ferramenta de trabalho, que é o caso da carreta, né? Carreta é uma ferramenta de trabalho, né?
teoricamente, a gente não precisaria dar tanta atenção para isso, mas se dá atenção, o brasileiro tem esse perfil, né? Ele trata o carro, trata a carreta e trata o caminhão de uma forma bastante especial. A gente é bastante pulverizado, então o nosso cliente tem os grandes transportadores, mas tem muito transportador pequeno, e a gente trata eles todos com muito carinho, assim, né? Então, eu acho que o desafio é manter esse legado, sabe? É não desviar desse caminho, que eu acho um caminho que vai ter sempre o seu espaço, né? Sim. Então, acho que é um mercado de altos e baixos, mas é resiliente, né? O transporte no Brasil é rodoviário ainda e vai ser por bastante tempo, né? Então, ele é um mercado que sobe e desce, mas ele está ali. Então, a gente tem que se manter sempre crescendo. A gente não pode parar de crescer, não interessa o tamanho, né? Tem que estar sempre, de alguma forma, crescendo. Então, é isso que esse é o desafio, né? Seja na baixa, seja na alta, a gente tem que estar sempre apostando que o mercado está ali, ele existe e que a gente precisa continuar investindo e crescendo. Simone, deixa eu te fazer uma pergunta, porque na verdade a Librelato, ela é uma empresa bastante antiga, né? Ela foi fundada em 69 e fundada por irmãos, né? E na verdade é uma empresa, vamos dizer, capital fechado, familiar, mas ela tem toda uma governança. E eu dei uma olhada, assim, a gente vê que na história ela seguiu um determinado caminho, mas nos últimos anos ela tem procurado ter grandes diversificações, entrar em outras áreas. Vocês inauguraram, inclusive, recentemente, né? Um centro, acho que é indústria, tem várias atividades, né? Acho que é em Guarulhos, né? Isso. E você, na verdade, eu queria que você explicasse um pouquinho essa mudança de mentalidade, né? No sentido de vocês estarem trilhando um caminho, vamos dizer assim, uma linha mais objetiva e num determinado momento começar também a diversificar para talvez buscar um mercado um pouco mais abrangente, né? Ela foi pequena por muito tempo, né? Mas ela teve um fundador, né, que os irmãos são os fundadores, mas tinha uma pessoa que faleceu em 2013, né? Essa pessoa tinha uma ambição de crescimento muito grande, tá? E uma das coisas que ele teve como visão e como crença é de trazer... Ele sabia que ele era uma empresa pequena, né, mas que ela queria crescer e ele queria ser uma empresa de grande porte. Ele trouxe um fundo de investimento. Porque ele entendeu que o fundo de investimento ia trazer para ele um conhecimento e uma organização e uma estrutura para trazer a empresa para ela ter uma perpetuidade maior. Então, essa visão foi bastante importante, os irmãos concordaram, então, né, uma família. E a partir daí a empresa se profissionalizou, né? Então aí ela teve conselho, passou a ter diretoria de mercado, ela começou a se estruturar para crescer. E a partir dali ela não parou mais nesse sentido, né? Quando ela foi para a diversificação, é uma diversificação dentro do ecossistema do transporte rodoviário, né? Claro. Então tudo que a gente foi fazendo, ela está em volta desse mesmo, em torno da carreta, vamos pensar assim, né? Então a parte de peças, que é a Libre Partes, a parte das fusões que a gente fez, com todas voltadas para autopeças, né? Então, autopeças para pesado, né? Para o implemento pesado. E depois, tanto a questão da telemetria, como a questão do consórcio. O consórcio é canal de venda, né? Então, todas elas estão se diversificando em volta do principal, que é a carreta, né? E daí foi ampliando isso, né? Hoje a gente tem mais empresas no portfólio, a gente já tem o conceito de CSC, a gente tem conselheiro independente, tem comitê. Então, assim, é uma empresa de capital fechado, familiar, mas com toda a governança. Eu acho que a questão da governança é uma coisa que a gente já tem há bastante tempo, desde 2011, né? Então, é bem madura nesse sentido. Uma coisa interessante também é que eu vi que vocês têm, na verdade, com a parte da carreta, vocês atuam em vários segmentos. Então, como a nossa base de transporte ela é rodoviária, vocês acabam atuando em vários segmentos, o que também, de certa forma, ajuda a manter uma consistência. Porque se um determinado setor não está indo tão bem, você tem
produtos para outros setores, né? É um mercado, assim, a Librelato ela é especializada e por muito tempo ela fez basculante e graneleiro, né, que é muito voltado para o agro. Então, 60% da receita vem do agro, né? E o mercado ele foi mudando. O agro, por muito tempo, ele foi bem, agora, nos últimos anos, não tão bem. Não é que fosse... Tanto que tem recorde de venda de grãos e tudo, mas em termos de rentabilidade, a rentabilidade ficou diferente, né? E daí veio o comércio eletrônico, né? Veio a pandemia, veio o varejo mais forte, e esse mercado mudou, né? Ele mudou para ir para a carga fechada, que a gente chama, que é os lonados e o próprio baú alumínio, né? Então, é um mercado que muda muito rápido e se adapta muito rápido de acordo com um mercado que está mais em evolução. Então, a gente, qual é a vantagem que tem acontecido? A gente passou a ser uma empresa que antes era muito graneleira e basculante para ser mais diversificada. Hoje a gente faz bem mais baús alumínios como a gente não fazia, o lonado, o próprio tanque. Então, na medida que o mercado foi crescendo para um lado, a gente foi também indo para esse lado e trazendo solução para o cliente, né? E como é que vocês... porque assim, vocês são muito focados no cliente e são muito focados em entender a necessidade e se antecipar para que você tivesse um diferencial competitivo para você atingir aquele mercado. Como é que vocês trabalham para entender esse mercado e conseguir ter a vanguarda de estar sempre desenvolvendo novos produtos? Você tem uma área de desenvolvimento? Como é que funciona isso? Tem a área de engenharia, né? E tem a engenharia de produto, né? Engenharia de processo, e tem engenharia de vendas, que a gente chama, né? Engenharia de venda é o que está mais próximo do cliente, vamos pensar assim, né? Sim. E essa engenharia é que traz os insights para dentro de casa, e essa proximidade do cliente. E também tem uma questão assim, é um mercado que a gente consegue entender bastante os movimentos porque é emplacado, né? Como ela é emplacado, eu consigo saber os volumes e saber que tipo de aplicação está se vendendo mais, o que está baixando, o que está subindo. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado no mercado, porque ele muda e muda rápido. Né? Então, e depois ele tem que correr atrás, né? Então, hoje eu diria assim que a Librelato está bem mais madura, ela não tem mais que correr tanto atrás, né? Ela já tem um portfólio de produtos que consegue atender o cliente naquilo que ele precisar. Projetos especiais, né? A gente tem clientes grandes, né, com projetos especiais também, o mercado de locação, então não tem o que a gente não atenda. Então, assim, eu acho que... E essa parte, por exemplo, da tecnologia, porque a gente fala assim, uma carreta. A carreta ela tem muita tecnologia, tem a questão da telemetria também, que você comentou, que eu acho que é uma questão que, na verdade, quando a gente olha ali a carreta, dá a impressão de que todas as carretas são iguais. Mas, na verdade, tem uma questão de consumo de combustível, tem uma questão de estabilidade, deve ter uma série de tecnologias. Como é que vocês têm esse desenvolvimento, por exemplo, telemetria, tudo isso aí dentro da própria empresa para fazer esses controles e atender as demandas dos clientes de vocês? Temos. A gente tem a Seagaway, né, que é uma empresa de telemetria, né, e que a gente está se posicionando na questão de que hoje os grandes frotistas ou até o pequeno frotista, o que importa é o custo total da operação, né? Então, uma economia de combustível, a forma como o motorista dirige, como ele freia, o quanto ele consome ou não consome de pneu, o que ele consome de combustível, isso é bastante importante. Não adianta ser só no cavalo, tem que ser na carreta também, porque ela também influencia nisso, né? Então, a gente desenvolveu em casa uma startup que faz esse tipo de leitura, vamos pensar assim, né? Ele faz a leitura tanto no sensor que tu coloca na carreta, que é no ABS, quanto no EBS. O EBS, que é uma coisa que já tem comum hoje nos carros, mas que não era exatamente obrigatório nas carretas, ela traz uma série de informações, que é no sistema de freio, né? Sistema de freio ABS ou EBS. Controle de estabilidade, uma série de coisas que hoje a gente consegue ler desse tipo de tecnologia, né? Que é a questão do EBS.
Então, a gente oferece isso para o cliente também, que a gente chama de carreta conectada. Né? Sim, são os pacotes, na verdade, vocês vão dando que também upgrades, né? tem a questão da localização, também tem uma questão de rastreamento, né? Mas o foco não é só rastreamento. Né? O rastreamento é uma coisa mais para itens de segurança. O que a gente quer é entregar um valor para o cliente que ele consiga fazer alguma coisa para fazer gestão do ativo dele da melhor forma. Esse é o objetivo. E essa parte, por exemplo, de consórcio, que hoje vocês estão trabalhando também nesse segmento, eu acho que tem muito a ver com a questão do planejamento, porque quando a gente vê políticas econômicas, um juros alto, isso acaba afetando os negócios em geral. E talvez com essa questão do consórcio, eu queria entender direitinho, porque isso também é uma forma do empresário fazer conta, ver a economia, de trocar ou de fazer um determinado movimento, para que ele consiga ver financeiramente o ganho que ele vai ter, né? O consórcio, ele agora, principalmente, né, nesses períodos de juros altos, o consórcio acaba sendo, primeiro, uma opção de custo mais baixo. Depois tem uma segunda questão, que é o crédito mais restrito quando o juro está muito alto, né? E a opção do consórcio, ele é uma forma de se planejar de um jeito um pouco diferente. Então, é muito comum no setor o consórcio, né? Todos os concorrentes maiores têm consórcio, né? E a gente já tinha um consórcio. A diferença agora do consórcio é que ele é um consórcio próprio. Né, que antes não era. Você trabalha com consórcio terceiros. E agora a gente tem, a administradora não somos nós, mas o consórcio é nosso. Né? E isso traz, primeiro, o cliente mais para perto. Segundo, traz a previsibilidade de quando ele vai poder ter a carreta dele. Né? Tem consórcio, tem as premiações, tem os sorteios, né? Tem as premiações. E também tem a questão da conversão. O que é a conversão? Além do consórcio, ele também compra a carreta, porque quando tu compra um consórcio, tu pode comprar depois qualquer coisa com ele, né? Mas se é o consórcio da fábrica, a tendência é que ele converta e ele compre a carreta realmente, né? Então, esse é o objetivo final, né? Ele acaba sendo um canal para, primeiro, é uma opção de financiamento para o cliente, porque ele tem que financiar, né? É um produto bem de capital. Mas ele também pode converter, então isso acaba trazendo fidelidade, né? Então, o consórcio para nós, assim, o lançamento do consórcio, a nova versão do consórcio foi esse ano e foi, assim, foi um sucesso pela quantidade de cotas que a gente vendeu, mas eu não fiquei feliz pela quantidade de cotas. Eu fiquei feliz pela confiança que o cliente tem na marca, né? Porque ele está depositando um dinheiro, né, que vai em algum momento virar uma carreta e ele tem que confiar na empresa, né? Então, uma carreta assim, de vocês, na verdade, carreta o consórcio nossa, é de vocês. Consórcio é nosso. E isso inspira o quanto eles confiam na marca, né? Então, eu acho que o consórcio ele foi um grande exemplo de mostrar o nível de confiança que o cliente tem na Librelato. E como vocês pensam também em todas as dores dos clientes, né, para conseguir suprir todas as necessidades, né? E agora, saindo um pouco dessa parte e entrando um pouco mais na parte do teu papel como liderança feminina num setor que, como tu comentou, é muito masculino, né? Quais foram os teus principais desafios em relação a isso? Tu acha que foi mais complexo de alguma forma por ser, né, mulher num setor predominantemente masculino? Eu diria assim, há 40 anos atrás, eu fui a primeira mulher que entrou na Price, no Rio Grande do Sul, né? A primeira mulher? No Rio Grande do Sul foi. No Rio Grande do Sul foi a primeira que... Então, assim, eu acabei sendo protagonista em muitas situações, né? Talvez a primeira gerente, a primeira CFO, né? Então, assim, o mundo já era um mundo masculino, né? Sim. E fui muito na indústria, né? Então eu diria assim... Foi um caminho não necessariamente natural, né? Com certeza, né? Eu fui mais observada do que um homem seria observado, mas eu não dei muita bola para isso. Tá? Eu acho que assim, a gente não pode... eu acho que eu não me rebaixei para essa questão de que se eu sou mulher ou não sou mulher, ou que diferença isso faz, sabe? Eu me posicionei como se eu fosse um homem ou uma mulher, não interessou o gênero, né? E não me comportei, eu era uma pessoa, e não me comportei de uma forma diferente por ser mulher, né? Então, eu acho que isso
talvez deu conforto para os homens também não se sentirem tão intimidados com a questão de ter uma mulher, né? Sim. Então, meu primeiro cargo como mulher é uma CFO mulher, né? Que foi numa indústria de autopeças. Foi uma novidade, né? Quando eu cheguei, sentei numa mesa, tinha 8, 9 homens, acharam que era secretária, né? E não era secretária. Então, assim, teve algumas coisas mais inusitadas, mas no geral, assim, eu me senti respeitada, eu nunca tive problemas, eu acho que talvez eu tivesse tido sorte, né? Mas não é sorte, é como tu te posiciona. Sim, e competência também, né? Eu acho que é como a pessoa se posiciona, como ela se porta, isso faz muita diferença, né? Sim. Eu que te acompanho há bastante tempo, eu diria o seguinte, a Simone, ela sempre teve uma postura muito reta nas relações. Então, eu tive a oportunidade de te ver trabalhando em várias empresas, algumas delas prestei serviço, né? E a Simone, ela sempre sabia se colocar, ela sabia a posição dela e ela tratava as pessoas de pessoa para pessoa. Eu acho que a grande característica e a tua grande virtude, você nunca mostrou uma fraqueza, assim, porque mulher eu vou ter uma... Não, você sempre foi uma pessoa tranquila, uma pessoa que vai, enfrenta o problema, resolve, chama as pessoas, dá as instruções que têm que ser dadas. Então, eu acho que a própria forma como você conduziu a tua carreira foi uma coisa tão natural que é uma pergunta que, assim, eu diria assim, eu não consigo enxergar a diferença se fosse um homem ou uma mulher naquela posição, porque a tua postura era uma postura de uma pessoa preocupada em fazer as coisas acontecer, né? Não, e eu acho que... E daí a inspiração tem que ser disso, sim, sabe? Das mulheres não pensar diferente porque eu sou mulher. Não, é uma pessoa. Se a pessoa se portar dessa forma, eu acho que muda a forma como o homem mesmo se porta nesse momento, né? Se fui preterida por ser mulher, não sei, não saberia dizer, até pode ter sido, né? E aí entra um pouquinho, né, Simone, quando tu fala isso, entra um pouquinho que tu falou lá no início, muito trabalho. O foco então, era assim, no trabalho, verdade, focada no trabalho. Foi sempre muito trabalho, né? É verdade. E Simone, tu comentou que tem um filho, né? Casal. Tenho casal, dois filhos. Dois filhos. Filho e uma filha. E eu sei que tu é de Porto Alegre, né? Para Liberato tu foi para Santa Catarina. Como é que foi esse momento, assim, de decisão, de mudança, de... Eu fui e voltei verdade, várias vezes. A Simone adora Santa Catarina, né? De mãe e profissional. Fui várias vezes. Hoje eu tenho... O Gustavo tem 20, vai fazer 28. A Isadora tem 23. E eu fui para Santa Catarina 3 vezes, né? Até que eu fiquei lá de vez. Mas eu já fui para Santa Catarina, já morei em Novo Hamburgo, já morei em Porto Alegre. Eu sempre sou um pouco nômade, digamos assim. Não tenho muita dificuldade de me mudar e nem muita dificuldade de levar junto, né? Então, assim, quando eram pequenos, tu bota debaixo do braço e vai, né? Pode reinar um pouco, mas tá tudo certo. E criança, na hora que vai para a escola, consegue o primeiro amiguinho, acabou o problema, né? Então, tem um pouco disso. E depois, quando eles começaram a ficar mais velhos, já não quiseram acompanhar tanto, né? Mas assim, eu acho importante a família ela tem que estar junto e tem que concordar com isso. Hoje eles são muito independentes, acho que muito pelo fato de eu também não ter protegido eles tanto nessa questão, né? Poder ter se mudado, poder ter ido junto, com as suas dores, né? Que traz uma mudança. Mas eu acho que foi um caminho natural. Acho que tem uma pessoa, por exemplo, meu marido me ajuda muito, né? Tá sempre comigo, é companheiro, é o primeiro damo, que ele fala agora, né? Então a cadeia de ajuda muito, tá? Quando eu tinha que ir para algum lugar ficar um tempo, que eu ainda não me mudei, quem ficou com os filhos foi ele, né? Então sempre entre um trabalho e o outro, quem segurou a barra de ficar com eles, a coisa foi ele. Então acho que isso ajuda muito ter alguém que... Parceria, né? A parceria também é super importante, né? E tem um aspecto, né, Simone, da tua filha e do teu filho. Hoje a tua filha mora em Porto Alegre
e o teu filho mora em Santa Catarina. Então, quer dizer, o teu filho, quando você foi para Santa Catarina, acho que essa última vez, os filhos ficaram aqui. Ficaram, depois foram, e depois o Gustavo acabou indo para lá. Então, na verdade, o que a gente vê na prática é que mesmo na distância a ligação ela é muito forte. Tanto que o teu filho acabou voltando para Santa Catarina. Né? E a tua filha está aqui e você seguida vem para cá, ou ela vai para lá e vocês conseguem ter um convívio bem próximo, né? Talvez eles não sejam assim tão saudosos da mãe, né? Que já se acostumaram com a mãe para lá e para cá, né? E não são mesmo, né? A gente diz assim, não são daqueles grude, como a gente diz, né? Então, às vezes tem que perguntar, a mãe existe, sabia? Mas eu criei eles assim, né? Então, não posso também reclamar, né? Sim, e um deles segue, de certa forma, os teus passos, né? Um deles seguiu os meus passos, que é bem interessante, né? Que a gente vê seguir os passos, né? Indo para uma profissão. Eu acho que a dúvida, eu sempre falei... Ciências contábeis, né? Para quem é contador, não vai ficar nunca sem trabalho, né? Sim. Tem uma é muito amplo, né? As possibilidades de um contador. E ele não sabia o que fazer, né? Eu disse, eu acho que eu vou fazer ciências contábeis. Eu levei um susto, né? Mas, no fim, eu acho que ele se encontrou também nessa profissão e eu continuo dizendo isso, né? E eu acho uma pena ver hoje, né? Nunca foi uma profissão glamourosa, né? Sim. Mas ninguém consegue viver sem um contador. Né? Sim. Verdade. Em algum momento da tua vida, tu vai precisar de um contador para alguma coisa. E é triste até de ver, né, que os jovens hoje não primeiro, nunca foi glamouroso, hoje menos ainda, né? Porque é um curso que tem poucas pessoas fazendo. E daí agora, tem poucas pessoas fazendo, as faculdades falta são até vazias, né? e falta uma quantidade de profissionais gigante, né? Tem um apagão, diria assim. Mas o Brasil está vivendo um apagão de tudo, né? Então... Mas ele acabou seguindo a minha profissão e a Isadora foi ao contrário. Ela disse assim, mas de jeito nenhum. Não quero saber. Então, assim, cada um Minha mãe tem trabalha seu jeito. demais. Minha mãe trabalha demais, então não quer saber. E chegou a comentar, Simone, que tá sempre pensando, né? Ou chega em casa, não descansa muito, já vai lavar uma roupa, já vai fazer alguma coisa. O que tu faz para tentar relaxar, assim, sair um pouco dessa mente trabalhando tanto? Viajo. Viaja? Adoro viajar. Com frequência? Bastante. Sim, eu dou sempre um jeito de viajar no final de semana, ou numa sexta-feira, num domingo. Eu tenho sempre uma viagem programada, estou sempre pagando uma conta de viagem. Então, eu gosto muito de viajar. Assim, bastante de praia também, né? Gosto de praia, moro na praia. Mora na praia. Mora na praia. De frente Mora pro mar. na praia. Ai, coisa boa, então... Então, assim, eu gosto de caminhar, né? Gosto de ler e gosto de viajar. Assim, eu acho que o que me relaxa... E gosto de planta. Né? Então, a planta me relaxa, eu gosto de cuidar das minhas plantinhas. Mas viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas consegue tirar, assim, um pouco a cabeça consigo. do trabalho? Não, os finais de semana normalmente são desligados, assim. Eu me ocupo de outras coisas, eu não me ocupo tanto do trabalho. Eu não consigo desligar 100%, né? Tu acaba sempre fazendo relação do trabalho com alguma coisa que no dia a dia tu tem que vai fazer, mas fim de semana eu costumo desligar. Eu sabe que ouvindo você falar isso, e a gente se conhece há 40 anos, eu digo assim, a Simone confessou que está chegando aos 60, né? Eu também estou próximo. Mas o que chama atenção é que a Simone de hoje é a Simone há 40 anos atrás, em termos de tranquilidade. Tirando as rugas? Não, estou falando assim, em termos de tranquilidade, em termos dessa calma, assim, para ver. E isso, quando você diz assim que eu consigo descansar e fazer minhas coisas final de semana, isso é pura verdade. Quem te conhece sabe que é assim. Né? Quer dizer, viajar e dizer assim, olha, eu vou viajar uma semana, eu vou curtir aquela semana. Eu vou me desligar e vou fazer uma coisa que eu gosto. Às vezes é difícil, né? Eu acho que... Eu não sei se é um treinamento, se é um dom da pessoa. Eu já não consigo. Eu viajo, já fico pensando no trabalho, o que está acontecendo. Às vezes é complicado, porque a gente não consegue descansar, né? Não, eu descanso, eu gosto. Tem alguma dica para ele, Simone? Ele conseguir descansar um pouco.
Gastar um pouco do dinheiro, né? Isso é uma boa dica, né? Gastar um pouco de dinheiro. E Simone, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, como é que tu definiria, assim, esses teus últimos meses como CEO, assim? Eu diria que quando a gente muda de função, a gente passa a ser júnior, né? Quando eu digo, é quase como tu começar a fazer de novo as coisas de uma forma diferente, né? Então, no início, eu tinha uma preocupação muito grande em assim, eu preciso ampliar o meu olhar, né? Não posso ter um olhar só para aquilo que eu olhava antes, né? Então, é um aprendizado. Assim, é quase como aprender de novo, como fazer de novo, sempre com aquela responsabilidade, né? E aplicando aquilo que ao longo da vida fui aprendendo e observando e admirando, né? Então, eu quero ter um legado de que as pessoas se lembrem de mim com bons olhos, né? E que eu fiz diferença, que eu consegui. Então, acho que é super importante. Eu não sou tão preocupada com isso, mas eu estou preocupada com a construção, porque é diferente. Realmente, eu não sabia que era tão diferente, né? Mas é diferente, a responsabilidade é outra, né? Eu sei que em algum momento a última palavra vai ter que ser minha, né? De alguma forma, ou do conselho, né? Mas mesmo que seja para se reportar ao conselho, a última palavra de alguma forma vai ter que ser minha. E nem tudo vai ser coisa boa, né? Sim. Então a gente tem que estar preparado para as coisas boas e as coisas ruins, porque isso vai fazer parte. Então, é um aprendizado. Eu diria que é um aprendizado eterno, né? A gente está aprendendo sempre o dia inteiro. E por isso também que está fazendo você estar tanto tempo no grupo, justamente pelos desafios, né? Sim. São desafios novos também que te motivam a seguir na caminhada e ver que isso está dando um enorme resultado, né? Não, e a vontade de ajudar, né? Eu gosto muito de ajudar. Então, isso me motiva, né? De poder fazer a diferença, poder estar ali, poder mudar, poder ver as coisas acontecerem e o ajudar. Eu acho que é um legado que eu prezo bastante. Muito obrigada, Simone, pela tua participação. Com certeza foi uma participação muito inspiradora para todo mundo, principalmente para nós mulheres. Então, te agradeço por aceitar o nosso convite. Obrigada. E para quem está nos assistindo, que vocês continuem nos acompanhando. Esse foi o nosso último episódio recebendo uma liderança nessa temporada. Mas na próxima temporada vamos ter muitos mais líderes aqui contando um pouquinho das suas histórias, contando um pouco sobre a sua trajetória de liderança. Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais também e até a próxima.